comigo, os papas num papo. Tá um papinho um pouco comprido porque são muitos papas e agora nós estamos no 11º século XI, 20 papas e olha, continua a história dos antipapas. Como eu já falei no outro programa, o antipapa era aquele papa eleito à revelia e ele ficava então numa posição contrária ao papa eleito regularmente pelos membros do clero romano, como era costume nessa época. Silvestre II é o último papa do século XI do século XI, entre 999 e 1003. É o papa da virada do milênio. Bispo de Roma, o primeiro francês, erudito, astrônomo, filósofo, conduziu a igreja na virada para o segundo milênio. Quem depois conduziu a igreja na virada para o terceiro milênio foi São João Paulo II. Já já nós vamos falar sobre ele, hein? O Papa Silvestre II fez a missão na Europa Oriental, na Polônia, na Hungria, continuou a reforma interna da igreja, mas sofreu muitas insurreições, muitos conflitos na Roma. A Roma eterna. Fugiu, regressou, acabou morrendo em 1003. Quem sucedeu Silvestre II? João XVII, eleito pelos Crescêncio, uma das famílias nobres de Roma, ficou meio ano, iniciou o erro na numeração dos papas com este nome, pois João XVI foi antipapa e incluído na lista dos papas. Então aqui nós temos esse problema, né, do João XVII, que era para ser João XVI. Só que João XVI, porque João XVI foi um antipapa, mas aqui o João já pegou 17, seguiu, então nós temos até João 23 com um problema aí de erro, porque não existiu um Papa João XVI, ele foi um antipapa. João XVIII, depois de João XVII, ficou entre 1003 e 1009, 6 anos, aprovou bispados dos saxões em Merseburgo e Bamberg, fundado pelo rei Henrique II. Sérgio IV ficou entre 1009 e 1012, muito influenciado pelos Crescêncio, convocou uma cruzada que não se realizou. Bento VIII, 1012 e 1024, 12 anos aí do Papa Bento VIII. Dos Túsculo, contra os Crescêncio. Aqui, né, os Crescêncio perderam o Papa. Foram os Túsculo que elegeram, por influência, o Papa Bento VIII. E os Crescêncio, aliás, os Túsculo, né, contra os Crescêncio, os Túsculo impuseram Gregório VI. O Papa, então, fugiu para junto do imperador Henrique II, que decidiu-se por Bento, que o coroou imperador em Roma. Os Crescêncio impuseram Gregório VI, mas eleito pelos Túsculo foi Bento VIII, aí o Bento teve que ter o apoio do imperador Henrique II. Henrique II decidiu por Bento VIII, e foi Bento VIII que o coroou imperador em Roma. Inaugurou na Alemanha o bispado de Bamberg, visitou o túmulo de São Bonifácio, num sínodo em Pávia, em 1022, né, 1022, ele ficou até 1024, o Papa Bento VIII condenou a simonia e também o casamento dos presbíteros. Começou aqui a questão do celibato. Viu? Em 1024 morre o Papa e também nesse mesmo ano morreu o imperador. Gregório VI foi o antipapa apoiado pelos Crescêncios, mas rejeitado pelo imperador. Então, com Bento VIII, entre 1012 e 1024, continua a condenação da simonia, a compra das coisas sagradas, e também do casamento dos presbíteros. Começava um período de consolidação da disciplina do celibato, os padres não poderem se casarem. João XIX, dos Túsculo, era irmão de Bento VIII, leigo, também ele recebeu no mesmo dia os 3 graus da ordem. O João XIX cobrava grande soma de dinheiro para a imposição do pálio, olha a simonia aí. Coroou Conrado II, sucessor de Henrique II, e a sua esposa Gisela, na Páscoa de 1027. Bento IX, entre 1033 e 1046, ficou um bom tempo esse Papa, o Bento IX, apoiado pelos Túsculo, e ele era sobrinho dos 2 antecessores, aí passou de tio para sobrinho. Eleito com apenas 18 anos, totalmente dominado pelo imperador Conrado II. Bento IX foi um dos mais indignos papas desse século. Várias vezes abandonou Roma, entre as suas fugas acabou sendo eleito o antipapa Silvestre III, chegou a vender a dignidade papal por 1000 liras em prata a João Graciano,
que assumiu como Gregório VI. O Papa aqui, o João Graciano, que levou o nome de Gregório VI, comprou para ser Papa. E comprou, deu 1.000 liras lá para o Bento IX, ele fez o negócio, assumiu, comprou. Roma tinha 3 papas, um em São Pedro, outro em Santa Maria Maior e outro em Latrão. Mas já Henrique III, imperador, destituiu os 3. Silvestre permaneceu em Roma, Gregório foi para a Colônia e Clemente II foi eleito, morrendo logo depois. Bento IX reassumiu até ser expulso. A partir de Bento IX, os papas passaram a usar um brasão próprio. Gregório VI ficou de 1045 a 1046, foi o papa que comprou a dignidade papal de seu padrinho de batismo. O rei Henrique III realizou um sínodo condenando a simonia de Gregório e ele foi deposto e mandado para o exílio com o monge Hildebrando, acabou morrendo em Colônia. Clemente II era bispo de Bamberg, é o primeiro de uma série conjunta de 5 papas alemães, eleito por influência de Henrique III, coroou o rei Henrique III e também a imperatriz Inês. Clemente II lutou contra a simonia, que praga que foi essa simonia, viu? Empenhou-se nas reformas de Cluny, morreu numa viagem à Alemanha, está sepultado na Basílica de Bamberg. Vamos falar agora do Papa que ficou entre 1049 a 1054, o Papa Leão IX. Era primo do imperador Henrique III. Empenhou-se na reforma de Cluny, tendo entre seus conselheiros Hildebrando, o futuro Papa Gregório VII, e o arquidiácono Frederico de Lorena, mais tarde Estevão IX. Viajou muito pela reforma da igreja, fortaleceu o papado, questionou a dependência dos papas dos imperadores alemães, enfrentou, mas acabou até sendo preso pelos normandos, que ocupavam a Baixa Itália. Aproximou-se da Igreja do Oriente, liderada por Miguel Cerulário, desde 1043, inimigo do Ocidente, mas a situação se complicou e veio a excomunhão, em 1054, de Cerulário, da Igreja do Oriente, e aí tivemos a primeira grande divisão e cisma. O cisma do Oriente, a divisão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. Leão IX, mais preclaro Papa alemão do século da Idade Média, mas infelizmente não conseguiu evitar, foi justamente no seu último ano como Papa que nós tivemos o cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Vítor II ficou entre 1055 e 1057, depois de um ano de vacância, demorou para eleger o Papa Vítor II. Acompanhou a morte de Henrique III, o imperador, e a ascensão de Henrique IV, ficando como administrador do reino, porque o Henrique IV era criancinha. O imperador morreu, deixou o filho pequeno, e o Papa que se tornou aqui o Vítor II, administrador do reino. Estevão IX seguiu o caminho da renovação e buscou a liberdade da igreja em relação ao Império Alemão, e também continuou enfrentando o problema da simonia. Chegamos a Bento X, entre 1058 e 1059, apoiado pelos Túsculo, contra a vontade dos cardeais da reforma, acabou sendo expulso por Nicolau II, deposto e excomungado. Nicolau II, entre 1058 e 1061, foi eleito junto com Bento X, convocou um sínodo em Latrão, em 1959. Novamente são condenadas a simonia e o casamento dos padres. E um decreto sobre a eleição dos papas que definiu o seguinte: cabia aos cardeais bispos proporem um nome a ser eleito pelos cardeais presbíteros e cardeais diáconos. O povo e o clero romano aprovariam a eleição e não caberia mais ao imperador ou rei propor o candidato, mas somente aprovar. Tentou-se desvincular da influência do imperador propor o nome daquele candidato que lhe era mais conveniente para ser papa. Agora são os cardeais bispos que propõem o nome, os cardeais presbíteros e diáconos escolhem, o povo e o clero só aprova e o imperador também. Buscou pacificação com os normandos no sul da Itália, rompendo com a corte alemã e com os bispos da Alemanha. Aqui começam vários problemas, de divisão na igreja entre os bispos da Itália e os bispos da Alemanha. Alexandre II ficou entre 1061 e 1073, rejeitado por Henrique IV, que empossou um outro papa, o Honório II, mas depois reconciliaram-se. Então, Honório II foi antipapa entre 1061 e 1072. Não conseguiu assumir e tomar Roma. Nunca foi investido como papa, o Honório II, o antipapa.
Vamos para os últimos papas do século XI. Gregório VII, entre 1073 e 1085. Era o monge de Cluny, Hildebrando, conselheiro de 5 papas, aclamado pelo povo. Convocou os sínodos, confirmando a condenação da simonia e também a proibição do casamento dos padres, prevalecendo o celibato. Buscou a liberdade da igreja e o fortalecimento do papado. Henrique IV resiste ao papa junto com os bispos alemães. Travou-se luta ferrenha entre o papa e o rei, que acabou sendo excomungado. Os dois combinaram então um encontro em Canossa. Henrique faz penitência por 3 dias e foi absolvido pelo papa, Gregório VII. Os príncipes alemães escolhem um novo rei. Gregório novamente excomunga Henrique IV e os bispos alemães, descontentes, escolhem um antipapa, Clemente III. Henrique avança sobre Roma, Gregório retira-se para o castelo de Santo Ângelo, os normandos tentam apoiá-lo e socorrê-lo. Guerra sanguinária em Roma. O Papa deixa Roma e vai para Salermo, lutou pela unidade da igreja e pela primazia nas questões espirituais. Gregório VII defendeu o primado universal de Pedro, do Papa. A igreja chegou ao apogeu de seu poder no Ocidente e também uma forte renovação intraeclesial. Gregório VII foi canonizado pelo Papa Paulo V em 1606. Clemente III, de 1080 a 1100, foi antipapa do lado dos imperadores alemães na questão das investiduras. Ele ficou a favor de que os reis, os imperadores poderiam investir algum leigo ou algum padre de ofícios eclesiásticos. O Clemente III, o antipapa, coroou o imperador Henrique IV. Vítor III, entre 1086, depois de Gregório VII, e 1087, era o abade Desidério de Montecassino. Não consegue permanecer em Roma por causa de um levante dos normandos, os povos aí bárbaros que agitavam a Roma. Lutou contra o antipapa e teve um pontificado inexpressivo, Vítor III. Urbano II, o penúltimo, entre 1088 e 1099, cardeal bispo de Ostia, monge e prior de Cluny, enfrentou o antipapa Clemente III, foi rejeitado pelo imperador e apoiou-se entre os normandos, contrário à investidura leiga, proibindo o juramento de bispos a reis e outros leigos. Conclamou a cruzada pela libertação dos lugares santos dos turcos. Deus o quer! Era o grito, era a trégua de Deus e concedia-se indulgência plenária. Morreu sem assistir à tomada de Jerusalém, as cruzadas, o Papa Urbano II. Vamos para o último Papa do século XI e o primeiro do século XII, Pascoal II, monge de Cluny, enfrentou o problema dos antipapas e a questão da investidura leiga, pois Henrique IV sustentava o seu direito de investir bispos. Reacende a questão das investiduras, Pascoal II excomunga o imperador, o filho do imperador se insurge contra o pai, volta-se ao Papa, o pai também volta-se ao Papa para ver que decisão seria tomada pelo Papa. O Papa ficou favorável ao filho, mas Henrique V manteve a investidura leiga, traiu o Papa. Papa Pascoal II foi à França, onde o rei Filipe I o acolhe. O rei Henrique V, desejando ser coroado, faz um pacto, somente revelado em 1111 por ocasião da coroação. Os bispos alemães, que não sabiam do pacto, protestaram contra tal pacto porque não queriam renunciar à condição de príncipes do reino. O Papa e os cardeais são detidos pelo imperador. Preso, o Papa acaba cedendo, Henrique é coroado imperador, causando descontentamento na França e na Itália. Acabou tendo que fugir de Roma em 1117, voltou a Roma, ocupada por seus adversários, onde morre em 1118 o Papa Pascoal II, o último do século XI, o primeiro do século XII. O século XII a gente vai ver num outro programa. Vem comigo, os papas num papo. Um abraço para você.